boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma aula do Centro de Mídias. Eu, como mediadora, Fabiana, como professora, né, que está gerindo essa aula, e vamos voltar a falar as questões relativas à temática do trabalho, né, que é um tema tão importante e que envolve tanto os aspectos relativos à nossa vida individual, tanto os aspectos relativos à vida em grupo. Não é, Fabi? Exatamente. Bem-vindos de volta, né, para mais uma aula de sociologia. Como a gente falou, né, a gente continua na temática trabalho, então vocês também podem trazer aí as dúvidas da aula passada ou das aulas anteriores, que a gente está dando uma continuidade. E a habilidade que a gente vai usar nessa aula vai aparecer aí na tela para vocês, tá? E essa habilidade é compreender as categorias de emprego e desemprego na atualidade, né? Então, a gente entender como funciona o que é o emprego, o que é o desemprego, como funciona isso dentro da nossa sociedade. E para a gente começar essa aula, já pensando sobre isso, a gente tem uma perguntinha para vocês aí, que a gente quer saber, né, com base em tudo que a gente já vem falando e discutindo juntos, para você, quais são as maiores causas de desemprego, né, aqui no Brasil ou em São Paulo, né? Vamos pensar assim na nossa realidade. Quais são as maiores causas de desemprego? A gente vai deixar um minutinho, 2 minutinhos aí para vocês responderem e a gente já volta. Estamos aqui com um delay no retorno das aulas, das imagens. Mas, gente, vocês interagiram de uma maneira muito importante e vocês comentaram os seguintes motivos, né, para as causas do desemprego na atualidade. Alguns colocaram por causa do Covid, por causa das questões relativas à desigualdade, os avanços da tecnologia, as questões relativas à superpopulação, a falta de mão de obra qualificada, as faltas de oportunidades de emprego, por causa dos avanços tecnológicos. Então, vocês trouxeram elementos muito atualizados em relação a alguns dos motivos que geram o desemprego no mundo contemporâneo, não é, Fabi? Uma outra coisa que vocês estão falando bastante aqui no chat é sobre a aula que vocês estavam vendo do Mauro, né, em relação ao Enem, que a gente também tem uma dica para vocês no fim da aula. Mas, justamente, muitas das coisas que vocês falaram na resposta tem muito a ver. A gente sabe que em algumas áreas houve uma diminuição das vagas de trabalho justamente por causa dessa mecanização, dessa tecnologia que foi indo,
né, para o setor do trabalho, para o setor das indústrias. A gente sabe que também existe a questão da mão de obra qualificada, muitas vezes a gente não tem acesso a essa qualificação, ou muitas vezes, como vocês falaram na outra aula, né, você vai lá no seu primeiro emprego, e o primeiro emprego já exige que você tenha 10 anos de experiência, inglês, francês, espanhol e alemão fluente, né? Estou dando uma exagerada aqui, mas muitas vezes são solicitadas qualificações que, em certos momentos, a gente não vai ter. Né? No seu primeiro emprego, você não vai estar, assim, vamos dizer assim, já com seu doutorado, pós-doc, 10 idiomas, porque não é assim que funciona. E a gente sabe, né, colocaram a questão do Covid, como a gente também enfrenta isso e a gente pensa e como a gente lida com essa situação de desemprego. Então, a gente vai trazer para vocês aí um vídeo rapidinho para a gente pensar exatamente sobre a nossa atualidade, querendo ou não, em relação ao mundo do trabalho, tá? Então, vocês vão ver o vídeo aí rapidinho e a gente já volta. Em tempos de recessão, a busca por empregos alternativos se torna uma opção a considerar. As pesquisas mostram queda no número de vagas com carteira assinada e os especialistas avaliam que um começo de recuperação dos postos de trabalho em 2017 pode demorar pelo menos um semestre. A Jéssica já cumpria a função de estoquista há 3 anos na mesma empresa. Em dezembro, recebeu a notícia, para ela inesperada: perdeu o emprego. Acha que tu nunca vai ser a escolhida, né? Foi bem difícil, assim, porque eu tenho uma filha. São 12.300.000 pessoas desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. A década de 2004 a 2014 foi um período de reestruturação do mercado de trabalho com o crescimento dos índices de emprego. A recessão econômica nos últimos 2 anos quebrou este ciclo e mais. A taxa de desemprego quase dobrou. Passou de 5,9% em 2014 para 10,7% em 2016, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O contingente de desempregados teve um crescimento expressivo de 19,5% de 2015 para 2016, chegando a 202 mil desempregados. Uma redução de 83 mil ocupados nesse período, é a maior de toda a nossa série histórica, tá? Esse contingente, assim, uma queda de 4,7%. Outro efeito da crise é no tempo médio de procura por trabalho. Em 2015, 75% das pessoas demoravam até 6 meses para conseguir um novo emprego. No ano passado, este número caiu para 58%, mas outros 31% passaram a levar até 1 ano para a recolocação. Deixaste teu currículo em alguns lugares, como é que tá? Já deixei e não tem resposta, né? Vai dizer que vai chamar, mas não chama. O salário médio salariados também caiu, quase 15%, de 2015 para 2016, ficando em R$ 1.905. Enquanto saem os trabalhadores de maior salário, a pesquisa vem apontando mês a mês o aumento de posições mais precárias. Autônomos no emprego doméstico, na venda de alimentos, ambulantes, motoristas de Uber ou Cabify. O Voltaire já passou por 2 grandes mudanças de profissão. Quando perdeu o emprego de auxiliar administrativo, começou a viver como artista plástico e artesão. Cuidar dos cachorros era primeiro uma ideia de complemento de renda. Hoje já é a atividade principal. Das caminhadas com os animais, ele foi se especializando e já é adestrador, com cerca de 40 clientes, entre fixos e temporários. Eu sempre estudei muito sobre cães, mas comecei a procurar mais cursos. O pessoal vê, aprovou o serviço, gostou e indicou, né? Então... Muito obrigada, pessoal, pela interação de vocês, falando um pouco sobre o vídeo, tirando dúvidas. Esse vídeo ele tem uma demonstração, uma apresentação de aspectos de coisas que nós estamos falando em nossas aulas, né? Uma vez que o trabalho ele é estruturante em nossa vida, falamos que todo ser humano tem essa capacidade transformadora, que o trabalho que é a realização, né, da vida em grupo e também da transformação da natureza que gera a nossa possibilidade de sobrevivência. Então,
Uma aluna fez uma pergunta, não foi, Fabi? Perguntou por que ter taxas de emprego é importante, por que ter baixas de taxas de desemprego é importante. O emprego é a possibilidade do indivíduo, né, esses indivíduos que não são donos de empresas, de fazendas, que têm a sua força de trabalho para vender em troca de salário, é sua forma de sobrevivência. Além disso, produz uma atividade econômica que permite o desenvolvimento tanto do setor da agricultura, o primeiro setor, do comércio, da indústria, tanto do setor de serviços. Então, o emprego é fundamental para a macroeconomia, para todo o desenvolvimento da sociedade e também para a vida individual, né, dos indivíduos que precisam gerar alimentos, moradia e condições básicas para a sobrevivência, não é, Fabi? Exatamente. O professor Bruno falou aqui, a realidade do desemprego trouxe outras formas de trabalho e nasce a uberização do trabalho. Sem direitos trabalhistas, essa é a nova realidade do Brasil. E é justamente essa questão, né? Muitas pessoas acabam buscando trabalhar em coisas que fogem da sua área de formação, né? Justamente pela necessidade do emprego. E a gente tem que entender que a partir do momento que a gente tem altas taxas de desemprego, quer dizer que as pessoas não estão tendo renda, consequentemente as pessoas não se sustentam. Então a gente tem que pensar nisso. Então, para a gente voltar, né, entender melhor esses conceitos, a gente vai relembrar o que é emprego, desemprego e trabalho informal. Então vai aparecer aí para vocês na tela, né, que o emprego ele vai ser qualquer condição das pessoas que trabalham, né? Lembrando, pode ser temporário ou permanente, em qualquer tipo de atividade econômica, quer dizer que ele tenha ganhos financeiros em relação a isso, que foi exatamente quando a gente diferenciou o que é trabalho de emprego, porque o emprego ele tem ali a questão de você receber por isso. Né? A gente tem ali o desemprego, que é a condição, a situação de pessoas que estão inclusas na faixa de idades ativas. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente faz o cálculo do desemprego, a gente não vai contar, por exemplo, com criança de colo, porque eles não trabalham. Né? Então, é justamente incluídas nessa faixa que a gente chama de idade ativa, que normalmente é considerada ali dos 14, que é quando você pode, pela lei, começar a trabalhar como jovem aprendiz, até os 65 anos, onde você se aposenta, que estejam sem realizar qualquer tipo de atividade econômica. Então, quer dizer, eles não estão realizando nada, né? Nem a questão de aplicativos, nem nada do tipo, para justamente ele não ter esse ganho econômico. Uma coisa que eu coloquei aqui, que é uma dica importante, é a gente saber que a taxa de emprego e desemprego, ela normalmente tem essa ideia de calcular dentro dessa idade ativa, de 14 a 65 anos, pessoas que estejam tendo uma renda, indiferente se ela é permanente ou temporária, como a gente falou anteriormente. Mas o que acontece? Nem sempre a metodologia que eles usam é a mesma. Então, por isso que a gente vê ali alguns dados sobre emprego e desemprego que não se parecem ou que são diferentes. Então, o mais importante é a gente saber qual que é a base do cálculo que eles estão usando para fazer esse cálculo de emprego e desemprego, para a gente entender os dados sobre isso melhor, tá? E, por último, o que é trabalho informal? É o trabalho sem registro, né, na carteira de trabalho ou qualquer vínculo, documento de vínculo empregatício. Por exemplo, se eu trabalhasse como pessoa jurídica, né, eu sou autônoma, sei lá, eu sou web designer e eu trabalho por mim mesma. Quando eu vou prestar o serviço para alguém, eu não vou ter isso assinado na minha carteira, né, porque eu estou fazendo, como se a gente fala, um job. Estou fazendo um job, então no job a gente não tem a questão de você assinar a carteira. Mas você tem ali um contrato de serviço, de quantas horas você vai trabalhar, qual é o prazo que você tem para entregar o serviço, enfim. Então, quando a gente fala de emprego e desemprego, não é só vinculado à carteira assinada, mas qualquer acordo que exista, né, entre as duas partes. Então, o trabalho informal é quando não existe nenhum registro de que você está trabalhando com essa pessoa, né? Não existe nenhuma documentação. E, sendo assim, você não tem o direito aos seus benefícios, né? O que a lei te possibilita, como 13º,
férias, a carga horária mínima, né, é o máximo que você pode trabalhar, horário de almoço e até um salário. Porque justamente quando a gente faz um bico, né, que é quando a gente chama esses tipos de trabalho que a gente vai sem ter contrato, sem ter nada, a gente não tem direito às férias, né? A gente não tem direito ali ao mínimo, o salário mínimo. Às vezes a gente ganha, tipo, uma ajuda de custo ou algo do tipo. Então, um trabalho informal é sempre que alguém está trabalhando, mas sem registro nenhum, e sendo assim, ela não tem direito a nenhum direito, né, trabalhista, ou algum benefício que possa vir disso, como FGTS, contribuição para o INSS, né, que é a nossa previdência, que vai gerar ali essa aposentadoria. Então, você não tem todos esses benefícios que foram garantidos ao longo do tempo como direito do trabalhador. Como está aí o chat, Jennifer? As interações estão muito interessantes e a maioria dos alunos estão colocando um desejo fundamental, que é: eu desejo ter um emprego, Fabi. Está sendo muito recorrente aqui essa participação, dizendo, né, trazendo à tona um dos elementos estruturantes da nossa sociedade, que é a questão relativa ao trabalho. Na aula passada, nós falamos um pouco das profissões e foi interessante perceber como, ao longo do tempo, algumas profissões deixaram de existir por causa do desenvolvimento das tecnologias, né? Então, o acendedor de poste, o leitor nas empresas que liam, né, para os trabalhadores que estavam, né, trabalhando em máquinas, e outros exemplos. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós tivemos com a Revolução Industrial, por exemplo, uma manifestação daqueles trabalhadores que quebravam as fábricas, né? E recentemente nós também tivemos, né, com a atualidade, com a atualização dos aplicativos com o Uber, como os Uber eles foram recebidos pelos taxistas, lembra, Fabi? Justamente Nossa. Por causa da importância dessa função, o emprego, né, o seu lugar ali, o seu espaço de trabalho. Nós nos manifestamos porque essa atividade ela é estruturante, ela permite a nossa sobrevivência. Então, as manifestações aqui estão indo nessa direção, no sentido de quanto é importante falar sobre esse tema. A gente tem que lembrar que existe também a questão, né, da precarização do trabalho, porque justamente às vezes você cria ali empregos informais que acabam fazendo com que o trabalho fique precário, obviamente, por ser um emprego informal e não te garantir os direitos, e isso acaba fazendo com que, às vezes, o mercado informal cresça de uma maneira onde a maioria dos empregos formais começam a ser informais, justamente para fugir de todos esses aspectos da legislação. Uma coisa legal é que o professor José Reinaldo ele falou para a gente que é importante separar a ideia do trabalho informal do trabalho autônomo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho informal, a gente está falando de pessoas que estão trabalhando sem direito trabalhista nenhum. Então, por exemplo, eu tenho uma pizzaria e aí eu tenho um cara que trabalha como pizzaiolo para mim. E ele não tem nenhum contrato de trabalho, não tem nada dizendo que ele trabalha para mim. Eu não assinei carteira nem nada e ele está trabalhando lá. Se eu demitir ele não tem direito a nada, porque não existe registro dele, né? Por exemplo, eu posso pagar para ele R$700 por mês, porque justamente por não ter uma legislação amparando ele, eu não vou pagar para ele o salário mínimo. Quando a gente fala de trabalho autônomo, seria, por exemplo, eu quero, sei lá, vender brigadeiros, eu vou abrir minha loja de brigadeiros, né? Então, quer dizer que eu estou trabalhando por mim mesma. Isso seria o trabalho autônomo. É você trabalhar por si, você, né, criar ali e empreender, o que é diferente de você se colocar numa situação de um trabalho precarizado, sem apoio da legislação, porque justamente não existem vagas de trabalho disponíveis. Fala aí, Jennifer, o que eles estão colocando aí no chat? É importante complementar essa informação, né, sobre o trabalho informal e o trabalho autônomo do empreendedorismo, porque a gente precisa saber se esse trabalhador autônomo ele não teve que se reinventar diante da estrutura
da ausência de ocupações, de um emprego em que ele pudesse ter todos os vínculos, porque o autônomo também não tem os vínculos, né? O empreendedor, ele também está numa situação de que ele ganha a partir do momento em que ele trabalha. E isso gera uma informalidade também, mesmo sendo autônomo, mesmo sendo um empreendedor, né? Porque ele normalmente não acumula uma capacidade, né, de benefícios que permitam que ele deixe de trabalhar para tirar uma férias de um mês. Então, é importante a gente entender que o empreendedor também está no circuito, muitas vezes está no circuito daqueles que não conseguiram um emprego formal que dê para sustentar a sua família e colocar aí todos os direitos trabalhistas na sua vida. Exatamente. Eu acho que a maior diferença talvez seja a questão da própria precarização, né, de quando a gente fala de algumas funções. A Camille fez uma pergunta muito legal. Ela falou: qual a vantagem, então, do trabalho informal? Nenhuma. Esse é o segredo, nenhuma. Justamente, o mercado informal, ele aparece quando as pessoas estão sem emprego, você precisa se sustentar, correto? Então, você vai fazer qualquer coisa para justamente conseguir levar comida para sua casa. Então, essas pessoas que estão nessa situação de ter que achar um meio de sustento, elas acabam indo para essas vagas de emprego informais, né, que, teoricamente, são contra a lei. Tá? A gente não está falando do empreendedor, mas quando você trabalha para alguém sem a garantia dos seus direitos, é contra a lei. Tá? Então, vamos lá. A gente também tem que entender que o desemprego ele pode ter várias causas, né? Então, a gente falou sobre a uberização, né? Então, mas o que, por exemplo, leva a essa uberização? Né? O que leva as pessoas a se reinventarem? Porque o desemprego ele pode ter diversas causas. Então, a gente vai ver hoje, né, quais são os tipos de desemprego que a gente pode ter. Vai aparecer aí para vocês na tela, tá? Os tipos de desemprego. O desemprego estrutural, tá? Ele é o desemprego gerado como consequência de uma mudança na estrutura da economia. Por exemplo, mudanças na tecnologia de produção ou no padrão de consumo, né? Podendo transformar empregos obsoletos ou desnecessários. Então, emprego estrutural é, por exemplo, o fato de que o acendedor de poste não existe mais porque a gente tem energia elétrica. Então, a gente não precisa mais de alguém que vá lá com fósforo, né? Não era bem um fósforo, mas assim, vai com fósforo acendendo poste por poste. A gente justamente tem energia elétrica, então esse trabalho acaba se tornando obsoleto, né? Acaba se tornando um trabalho, vamos dizer, desnecessário. Assim como o padrão de consumo, às vezes as pessoas param de consumir um certo produto, aquele nicho de trabalho acaba diminuindo ou deixando de existir, e aí essas empresas acabam ficando para trás, tá? A gente também tem o desemprego tecnológico, que é o emprego gerado pela substituição do ser humano pela máquina, tá? Então, uma das características desse tipo de desemprego também é o fato de que existe uma diminuição da necessidade da mão de obra, porque ela está sendo substituída ali por máquinas, né, pela tecnologia, mas isso também faz com que a mão de obra necessária seja mais qualificada, porque vamos dizer assim, a mão de obra do chão da fábrica está sendo substituída pelas máquinas, mas precisa de pessoas especializadas para poder comandar essas máquinas, né, para poder organizar esse funcionamento. Então, existe ali uma redução de vagas em trabalhos braçais, né, entre aspas, e há uma maior oferta de trabalho para técnicos e especialistas. E esse tipo de desemprego tecnológico ele vem acontecendo ao longo dos anos, justamente pelo avanço tecnológico que a gente vive, tá? A gente também tem, né, no próximo slide aí, o desemprego conjuntural, tá? Que ele é o resultado de uma recessão econômica, de uma crise, e ela vai diminuir a produção, obviamente, porque você está numa crise, e tem uma diminuição da demanda, né? Porque se você tem uma crise, as pessoas não têm todo esse dinheiro para gastar e você não vai ficar produzindo a mais para isso. Então, as empresas são obrigadas, né, vamos entender assim, entre aspas, bem entre aspas, obrigadas, a demitir seus funcionários para cortar despesas. Então, não são só crises econômicas, né? A gente pode ver aí a crise de 29, a gente pode ver dos anos atrás, esqueci o ano,
né, que teve aquela bolha imobiliária americana, que teve todo aquele impacto, né, no mundo. Mas a gente, por exemplo, pode colocar o Covid sendo uma crise econômica, porque ele é uma crise, né, foi algo inesperado, algo que aconteceu do nada, que teve impactos econômicos. Então, o Covid pode ser considerado uma crise. E o desemprego que nós estamos vivendo neste exato momento, é claro, a gente já tem esses dados, vamos dizer, de emprego e desemprego no Brasil não são os ideais, né, como seria o melhor possível, mas a gente sabe que hoje uma das principais causas do desemprego é o desemprego conjuntural, vindo de uma crise, que no caso é a pandemia. Né? A gente tem um desemprego friccional, tá? Que ele engloba os desempregados temporariamente, porque eles estão mudando de emprego ou foram demitidos. Então, esse desemprego friccional é aquela parcela que a Jennifer falou na aula anterior, de pessoas que estão desempregadas, mas está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque, por exemplo, eu me demiti, eu me demiti da empresa que eu trabalho para ir trabalhar em outra. No tempo entre o fim de um contrato e o início do outro, eu vou estar desempregada, mas ok. Ou, por exemplo, quando eu vou mudar de um emprego daqui para os Estados Unidos, para a África, o tempo de mudança de um lugar para o outro, até assinar o contrato na outra filial, esse tempo de mudança de emprego que a gente fala que é o normal, é considerado desemprego friccional. E tem o desemprego temporário, que é mais comum ali no espaço rural, que é justamente por causa da sazonalidade. Então, a gente, vamos dizer assim, na época de colheita da soja, a oferta de empregos naquele determinado lugar do campo é muito maior. Né? E aí, quando está no processo dela crescer e tudo mais, existe uma diminuição dessas vagas. São aqueles empregos sazonais, como, por exemplo, a galera que vai trabalhar em shopping no Natal, né? Que é justamente um emprego sazonal. Você está indo lá por causa que é uma alta temporada, como o trabalho na praia, quando está no verão, trabalho na Páscoa. Trabalho nesses lugares onde são realmente empregos sazonais e todo mundo sabe que são empregos sazonais, né? Todo mundo já imagina. E aí, a gente está falando sobre esses tipos de desemprego, mas existe também a questão histórica, né? Vai aparecer aí para vocês. Porque quando a gente olha para a América Latina, a gente também tem que lembrar de todo o passado histórico que a gente teve. O nosso perfil econômico, né? O fato de a gente ter uma base agrícola muito grande, que durante muito tempo, né, não houve um investimento aí. Então, a gente tem que também entender que parte da riqueza ficou por muito tempo e ainda, em parte, fica na mão de poucos, ao invés de ter uma distribuição mais igualitária da renda. Então, parte do potencial do trabalho é perdida por isso, né? Ou por causa do subemprego. Às vezes tem pessoas que poderiam ter um futuro brilhante, mas por causa da situação onde ela é colocada, ela acaba tendo que ficar em subempregos, né? Ou desempregada, sendo que a gente está desperdiçando um potencial que seria incrível. Né? Porque justamente a gente tem muito desequilíbrio econômico nos nossos sistemas, com uma má distribuição de renda, com as pessoas ali, a gente tem uma desigualdade social muito grande, onde tem pessoas que não têm o que comer e tem gente assim, ó, jogando dinheiro para o céu. Então, é justamente essa discrepância tão grande, né, entre quem está ganhando muito e quem não está ganhando nada, isso também é um impacto. Porque, por exemplo, se você está numa situação de muita fragilidade, onde você, por exemplo, não tem acesso à educação, você pode ter um potencial incrível, mas a conjuntura ao seu redor, do fato de você não ter o acesso à educação, de você, às vezes, não ter outros incentivos para que você desenvolva esse potencial, acabam fazendo com que o potencial de várias pessoas seja desperdiçado em meio a esse desemprego e subemprego, né? E para isso a gente também tem que entender que o emprego ele é uma política pública, né? Às vezes a gente acha que essa relação de emprego e desemprego tem a ver só com a empresa. Então, assim, não, a culpa do desemprego é das empresas. E, na verdade, não. A gente tem que lembrar que na nossa Constituição também coloca que a gente tem direito a trabalho, né? A gente tem direito a ter uma renda, a gente tem direito a ter dignidade. E uma desses meios de conquista, né, da dignidade
querendo ou não, é o trabalho, é justamente você ter dinheiro para poder viver de maneira confortável, tá? Ninguém está falando de luxo, de Ferrari, bolsa milionárias, mas assim, de você ter acesso à água encanada, você ter acesso à eletricidade, você ter acesso a alimentos, né? Você poder comer e não ficar preocupado se você vai ter o que comer no dia seguinte ou até na próxima refeição. Então, é esse nível de dignidade que, no caso da gente viver numa sociedade que gira em torno do capital, né? Querendo ou não, é tudo uma troca de dinheiro, isso acontece. Então, a gente pegou um vídeo, né, Jennifer, bem legal, explicando como funciona esse encontro entre as questões de emprego e desemprego e as políticas públicas, não é? Sim. Então, vai passar o vídeo aí para vocês e a gente já volta. Hi there. In this video, we talk about youth unemployment, which is reaching unprecedented levels in Europe. Millions of young people under 25 are not in education, employment, or training. Many are leaving school early and are at risk of exclusion. Countries like Greece and Spain have unemployment levels of around 40%, Italy 35%. And in many other countries, we still see much more unemployed youth than before the financial crisis of over a decade ago. Governments continue to make empty promises while counterproductive crisis policies fail to give young people a future, especially in the southern countries. So what can be done to prevent a lost generation and give youth in Europe the chance of a fulfilled life? Before we discuss what more can be done, let's look at two examples of what the EU is already doing to tackle this issue. In 2013, the EU put in place the Youth Guarantee, an initiative to get young people back on their feet. The initiative requires governments to set up programs that help young people find education, training, or employment. The experience after a few years of implementation is rather positive. However, several reports call for sustained support by all member states. The Youth Guarantee is making an impact in some countries, while others need to step up their game. Moving forward to another measure, the European Social Fund Plus, which merges several existing programs. The idea is that especially EU countries with high numbers of young people unemployed or without training and education should allocate 15% of resources to more targeted support for youth and prevent poverty and unemployment. So what more can we do and better? First, the fight against youth unemployment should not be an option, but an obligation for each government. The Youth Guarantee can really make an impact when it's taken seriously by national governments. So why not make it binding for member states and ensure a serious follow-up? Second, we need to start early. Children growing up in poverty and exclusion are much less likely to reach their full potential as adults. They are less likely to complete their education, find a job, and have a good, fulfilling life. We have to make sure that all children in the EU can participate in play, recreation, sport, and cultural activities, as well as in decisions that affect their lives by guaranteeing their rights and equal opportunities by law. And let's not forget that helping parents means helping children. Parents need enough time together with their kids and enough income to live in safety. They need access to the labour market, minimum income for their household, and access to affordable, high-quality education and healthcare. Third, education is a basic human right, and investment in education is one of the most profitable uses a country can make of taxpayers' money. However, more than 10 years after the financial crisis hit Europe, the average government expenditure is almost 10% lower than before the crisis. Cutting expenditure in education has a huge social and economic impact, precisely when education and training are needed the most. So governments, put back the money in education, because Europe's youth need education that helps them shape their future. Teach them the skills they need to navigate safely in a digital world. Prepare them for life and teach them soft skills and knowledge on how democracy works. Besides education, young Europeans also need opportunities to volunteer and gain experience. Internships are a common way for them to get work experience, but they are often unpaid.
It's time youth had their hard work and talent valued in the workplace. Let's not forget about the most vulnerable. While dedicated EU funding is a step in the right direction, we need more complex measures that also strengthen the rights for children and youth from disadvantaged backgrounds. It cannot be that in Europe, a young migrant is denied access to services, or that a child in a wheelchair cannot access their school due to a lack of basic infrastructure. So yes, there are more and better policies we can enact for youth in Europe. But for this to be possible, young people themselves need to be represented in democratic institutions and have a driving seat in decision-making, especially when it comes to policies affecting them directly. Voltamos aí. Voltamos. O que vocês acharam, gente? E aí, o objetivo desse vídeo era demonstrar o quanto que o emprego, o trabalho é uma política pública e é necessário toda uma estrutura social para garantir que as pessoas tenham qualificação, que exista um desenvolvimento econômico em todos os setores para construir vagas e qualificação para os jovens e toda a população para conseguirem sobreviver. Não é isso, Fabi? Exatamente. Para quem está perguntando, esse vídeo é sobre desemprego juvenil da Green Europe Foundation, e ele é um vídeo de direito livre, né? Que perguntaram, por que não foi um vídeo em português e tudo mais? É porque justamente é um livro falando sobre as iniciativas da União Europeia e de direitos autorais livres, então é só procurar sobre desemprego juvenil e colocar no filtro direitos livres que vai aparecer. E justamente a ideia é mostrar que, às vezes, a gente acaba pegando a sociedade e separando ela em caixinhas. Então, a gente acha que o emprego é uma coisa, que o governo é outra coisa, que o nosso convívio social é outra, que a escola é outra, e, na verdade, está tudo interligado, né? A partir do momento que a gente tem que entender que parte da questão do mercado de trabalho é sim uma política pública, sobre a questão, como ela falou, será que todas as pessoas têm acesso à escola, então eles têm o mesmo acesso à educação para ter as mesmas oportunidades, né? Será que as pessoas ali estão tendo vagas de emprego ou incentivos para trabalhar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de gente que faz estágio, tem muitas vezes o estágio não é remunerado, então por que não é? Será que não pode existir ali uma iniciativa de apoio, né, a esses estagiários, a esses estudantes que precisam trabalhar? Então, eu acho que é um bom vídeo para depois vocês assistirem com mais calma. A gente tem duas coisinhas antes, né? A gente tem 1 minuto, então vou falar bem rapidinho. A gente tem uma sugestão para vocês, tá? Que é um vídeo do Descomplica, que é o Redação Nota 1000, que fala sobre os desafios do mercado de trabalho e também sobre um site que é o blog Sociologia e fala sobre o trabalho, que é sobre emprego e desemprego. E para finalizar, a gente queria que vocês pensassem, se der colocar aí no chat, quais são as suas sugestões para a diminuição do desemprego no Brasil, já que a gente viu que não é só um problema de empresas, mas sim de toda uma conjuntura social, tá? A gente agradece aí, o tempo é curto, mas muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.